Sejam bem-vindos à vossa casa. Isto é a Casa do Povo, que está cedida durante 5 anos, às vezes renováveis. Até agora têm sido sempre renovados. Portanto, o máximo 10 anos, mas é a título precário. Há sempre uns atrasados, mas que chegam. Muito bem. Primeiro queria, se me permite o mestre, saudar os futuros mestres, que são muitos. A saber, Dona Leonor, onde é que está a Dona Leonor? É uma grande escola, grande escola. Já era antes de ter mudado para onde está. É uma grande escola. Depois temos outra grande escola com um grande inspirador, Gustavo Eiffel. Onde é que está? A Escola Profissional Gustavo Eiffel. Vocês sabem quem foi o Eiffel? A ideia não é só da Torre Eiffel. Ele fez cá, direto ou indiretamente, várias obras. Pontes, ascensoras. Foi uma época marcada pela Exposição de Paris e em que ele, de facto, foi um revolucionário para aquela época. Era uma Europa muito conservadora, a França era menos conservadora do que o resto, na altura, e ele revolucionou na medida em que utilizou o metal, na medida em que utilizou a conjugação da engenharia com a arquitetura, com a arte em geral, com a ocupação do espaço, coisas que têm a ver com este nosso convidado de hoje. E depois, finalmente, temos de Penafiel. Onde estão os penafidelenses? Estão dispersos, mas estão coesos. Dispersos, mas coesos. Muito obrigado por terem vindo tão longe. Tomaram um pequeno almoço? Tomaram. Vão comer qualquer coisinha e depois partem, ainda vão dar uma volta. Tá bom. Muito bem, muito bem. Ora, bom, a ideia destes encontros é muito simples. Não sendo possível que gente importante como o nosso convidado de hoje tem vidas terríveis, e não pode andar pelo país disperso por várias escolas, e para juntar escolas diferentes, de localizações diferentes, infelizmente não podemos utilizar agora o picadeiro que utilizámos em anos anteriores. É menos intimista. Para efeitos de diálogo, é melhor esta sala. O picadeiro leva 300 pessoas, 400 pessoas. Chegou a levar 500 pessoas e entraram numa balbúrdia, como imagino. Eram horas e horas de perguntas, depois lá ao fundo não se ouvia, depois ouvia, não ouvia. Bom. A ideia é pôr em contacto quem é, de facto, muito excepcional em domínios da vida portuguesa. E agora temos andado pelas artes, se quiser, artes plásticas, mas vamos andar por outros sítios. E já fizemos com artistas, cientistas, jornalistas, desportistas, gente da comunicação social, por aí dentro, o que possam imaginar. E é, no fundo, para vocês que estão no momento de decisão, ou já tomaram a decisão, e estão a amadurecer, ou vão tomar, ou estão a tomar, sobre o vosso futuro, terem a noção exata. Deixa cá ouvir umas pistas de alguém que partiu primeiro, chegou primeiro, continua a partir e a chegar, e que pode abrir essas pistas. Uma coisa podem ter a certeza, quando eu comparo o que era com a vossa idade, para mim era tudo muito simples e muito limitado. E privilegiado, eu era privilegiado, porque esse é um setor privilegiado da sociedade portuguesa, porque eram muito poucos os que chegavam a esse ponto do ensino secundário. Muito poucos. Ficavam ali ao fim da escolaridade obrigatória, que era 3 anos, depois 4 anos, depois 6 anos, e depois pronto, acabava. Só uma minoria das minorias é continuada para o que é hoje o fim do básico e o secundário. E uma minoria, ultraminoria, que ia para o superior. Não havia politécnicos. Portanto, havia poucas universidades, não tinham sido criadas as outras universidades, vejam bem as saídas. Ora, naquela altura era muito simples. Estudava-se para exercer uma profissão, mais ou menos sabia-se o que se queria ser. No sítio onde se vivia, ninguém imaginava ir para o estrangeiro, nem imaginava ir para longe no território nacional. E provavelmente a mesma atividade durante muito tempo ao longo da vida.
Era assim que nós sonhávamos. Depois aprendemos que não foi nada assim. Mesmo para mim, mais velhinho. Acabei por fazer coisas muito diferentes. Nunca pensei em fazer comunicação social toda, e fiz toda. Nunca pensei em fazer obras sociais e tal. Já algumas pensava, mas outras não pensava. Meter-me em atividades culturais as mais diversas, não pensava. Fiz. E por aí adiante. A política, como imaginam, em ditadura, a política é a luta contra a ditadura, é a utilização da margem dentro da ditadura. A democracia é tudo o que quiser. Praticamente tudo o que quiser. Corre bem, corre mal, tem alegrias, tem frustrações, políticos são todos, e, portanto, pode ser política micro, macro, média ou macro, por aí adiante. E circulam pelo país, inevitavelmente, circulam por atividades profissionais, acabam por fazer N coisas durante a vida, mudam de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, 7 em 7 anos, às vezes mais depressa, às vezes mais devagar. Se não mudarem é porque não têm imaginação. Há sim uns casos extremos de a pessoa estar uma vida inteira a fazer a mesma coisa, mas não é normal. Bom, este homem é muito inspirador. Porquê? Porque ele já tem uma idadezinha, olham para ele e ninguém diria. Que idade é que lhe dão? 50, 50 e poucos. Não é? É o que eu diria. Pois tem um bocadinho mais. Ponho mais 10 anos. 68. Exatamente. Vejam bem, quem diz que este homem vai a caminho dos 68. Não se diz porquê? Porque é artista, porque é criador, porque é talento, tem gênio, pronto. Isso rejuvenesce as pessoas. Pois este homem foi um precursor. Precursor quer dizer pioneiro. Dos primeiros a chegar-se à frente e a ter ideias daquele tipo. E continuou com o ar de jovem. Portanto, continua a renovar-se, não parou no tempo. Não se acomodou, não se abrusou. E em que é que ele foi precursor? Primeiro, no tempo. No tempo, ele chegou primeiro. Foi dos primeiros. Em Portugal, ele nasceu ainda antes do 25 de Abril, mas não muito antes, 7 anos antes. 57. Ah, não, então muito antes. Muito antes. Muito antes. Eu continuo a olhar para cima. Muito antes. Mas ele logo, ainda antes do 25 de Abril, mas certamente logo no início do 25 de Abril, ele quis chegar primeiro onde não se chegava em Portugal. Em Portugal era tudo muito arrumadinho. Havia escultores, eram escultores. Havia pintores, eram pintores. Havia desenhadores, eram desenhadores. Começava a haver designers, começava a haver umas coisas assim. Depois havia arquitetos, eram arquitetos. Havia outros que trabalhavam no ordenamento do espaço, mas não se confundiam com os artistas plásticos clássicos. Ele queria ser diferente. Portanto, no tempo, chegou primeiro. E quer continuar a chegar primeiro. Quando tem essa oportunidade. Exatamente. Segundo lugar, espaço. Ele precisa de espaço. Ele adora o espaço. Toda a obra dele tem a ver com o espaço. Ou, se quiser, é a relação entre nós e o espaço. Entre o ser humano e o espaço. Podia ser só o espaço em abstrato. Não, o ser humano e o espaço. E depois, não é ter Maria das Grandezas, gosta de tudo em grande. As instalações dele são, por vezes, muito grandes. Visitei uma em Coimbra, sabe bem? Em que realmente ela ocupa o espaço físico e o nosso espaço mental. Isso significa que é escultora? É. Há muita escultura ali. É instaladora? É, mas a instalação é uma forma de escultura. Foi levar a escultura daquilo que era para uma dimensão diferente. Tem a ver com o ordenamento do espaço, com a nossa localização no espaço. Sentimos bem, sentimos mal. Temos a noção das proporções do que somos e daquilo que é o espaço e como é que utilizamos o espaço. Entra num domínio que já muito arquiteto mexe e urbanistas mexem, porque muitas das obras dele são ao ar livre. Vai uma meia dúzia ou mais.
E, portanto, não são pequeninas, são grandes, não são propriamente obras pequeninas, como um busto, uma cabeça. Pronto, também há disso, mas é muito clássico. No outro dia houve uma homenagem ao presidente Mário Soares, no Porto, e foi exposta num jardim pequeno, bem esgalhado, na parte de trás de um bairro relativamente recente, uma cabeça minúscula de um grande escultor português de há já algum tempo. Obviamente aquela cabeça não foi pensada para aquele espaço, mas acabou por ficar bem no espaço. Mas podia ficar mal. Não é a posição dele. Ele quer trabalhar o espaço todo. Todo. É insaciável nisso. E, portanto, é multidimensional. Hoje os artistas plásticos tendem a ser multidimensionais. Dá-lhes para desenhar, tem que desenhar sempre. Dá-lhes para pintar, bom, muitas vezes aquilo que projetam é acompanhado de cor, mais cor, menos cor. Tem um tratamento que é difícil de catalogar. Ele foi dos primeiros incatalogáveis. Incatalogáveis. E depois transformou-se num clássico e toda a gente pensou, e agora como é que ele vai ficar velhinho? Começa a envelhecer, perde a alegria de criar e de fazer coisas diferentes? Não. Surpreende-nos sempre com novas ideias. Ora, isto é muito, muito uma revolução para a altura em que ele apareceu com estas ideias. Agora, dir-me-ão, bom, está bem, 40 anos depois, 50 anos depois, isto já não é tão revolucionário assim. Já há muitos, já há bastantes. Depois tem uma coisa formidável. Vamos ver se confirma a minha teoria. É um bom pedagogo. Quer dizer, explica bem. Explica bem aquilo que faz. E atrai discípulos. Quer dizer, adora ter gente mais nova que ajuda a formar e que vão para além daquilo que ele fez. Mas isso os professores, os bons professores, como ele ou como eu, modéstia à parte, são assim. Os nossos alunos são sempre melhores do que nós. Se forem piores, somos péssimos professores. Falhamos. Somos narcisos, gostamos de fazer um show-off daquilo que somos ou não somos, mas depois pergunta-se, mas digam lá, o que é que apareceu a seguir a vocês? Ora, a função de um mestre é isso mesmo, é abrir caminhos. Abrir caminhos. E se houver um de vocês, basta um, para quem esta sessão fez diferença, valeu a pena. Os outros, está bem, vieram ver o palácio, vieram apanhar ar, quebrar um bocadinho a chuva, faltar às aulas habituais, são sempre um bocadinho uma monotonia, mesmo quando são muito boas, e os professores são ótimos, saudação aos professores, mas, e portanto aproveitem bem. Para uns será um bocadinho esquisito, não é por ali que querem seguir, para outros é fascinante, para a maior parte hesitam, não sei se vamos por aí, se não vamos. Agora, mais uma salva de palmas e a partir de agora o palco é dele e vosso, é assim. Ele fala, não o deixem falar muito. Eu não tive cá o outro que tal, que ao fim de 1h30 não se calava. Bom, e deu tempo, vejam-me, deu tempo para eu ir ouvir os partidos todos da Madeira por causa da dissolução da Assembleia Regional e depois perguntar como é que está. Ainda estão a falar. Começaram agora nas perguntas. Depois já tinha terminado tudo. Então, como é que estão? Ainda estão nas perguntas. É bom sinal. Mas dê-lhe aí o quê? 30 minutos, 35. Se ele chegar aos 45, começa a tossir, a pigarrear, a olhar para o lado, a olhar para o teto e tal, ele percebe logo. E depois façam perguntas inteligentes. Com a vossa cara não é difícil. E vindo das escolas de onde venha não é difícil. E não o larguem, porque há um princípio para a vida que deve ficar. A probabilidade de nos encontrarmos, os que estamos nesta sala, mais uma vez na vida, é 0. Todos. É 0.
Isto é um encontro único. Cada encontro na vida é único. Até porque se por acaso nos encontrássemos todos, combinávamos estar aqui todos, nenhum caía doente, nenhum faltava, e ele estava... já não éramos os mesmos. Tinha passado tempo, tínhamos aprendido ou desaprendido coisas, éramos diferentes. Portanto, aproveitem este momento assim como estão. Aproveitem. Gostem muito, gostem pouco, tirem máximo proveito ou menos proveito. Aproveitem. Nunca deixem escapar uma oportunidade na vida. Nunca deixem para amanhã o que podem fazer hoje. É isso. Pode não haver amanhã. Ou pode ser outro amanhã muito melhor, mas diferente. Aproveitem este amanhã, salva de palmas e agora vamos sentar ali para ouvir. Obrigado. Tenho. Muito bom dia. Queria começar por agradecer ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa as simpáticas palavras que me dirigiu, mas, sobretudo, a oportunidade de nos juntar a todos. E eu já cá estive há cerca de 5 anos, foi uma apresentação que para mim foi um privilégio, porque me obrigou, estas apresentações obrigam-me a pensar um bocadinho o que é a minha vida, como é que foi o meu percurso, como é que foi o meu trabalho, e essa sistematização é muito boa porque escolhemos algumas coisas para falar, e da última vez eu escolhi falar um bocadinho sobre o que era a escultura e um bocadinho a partir da história da arte. Desta vez eu resolvi trazer uma pequena parte da minha vida profissional, que é as obras públicas. E o Presidente foi presciente em falar desse assunto, porque eu não tinha dito sobre o que é que iria exatamente falar. Vou começar por aquilo que o Presidente falou, que é sobre a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi criada no final do século XIX, 1889, como um monumento à Revolução Francesa que tinha acontecido 100 anos antes. E é extraordinário se pensarmos que num espaço de 100 anos, que são muitos anos, e muitos dias e muitas horas, mas como é que o mundo mudou desde o final do século XVIII, que era uma sociedade de castas e em que as pessoas, por exemplo, as sedas só podiam ser usadas pela aristocracia. Portanto, havia controles enormes, inclusive na forma de vestir, para o século XIX, final do século XIX, onde já há comboios, o mundo mudou completamente. As liberdades, o Código Civil, portanto, as revoluções que foram acontecendo ao longo do século XIX, portanto, mesmo o mapa da Europa mudou completamente. E é extraordinário que a Torre Eiffel seja um monumento que, na realidade, é uma escultura feita de ferro por um engenheiro e que completamente diferente das estátuas, dos monumentos que são estátuas, que é o herói a cavalo ou o herói em cima de um pedestal no meio de uma praça. É todo um outro conceito. E a começar então um bocadinho a falar da minha vida. Eu nasci no Porto em 1957, onde as distâncias, o país a ser percorridas eram... Hoje em dia não temos a menor das noções. Eu saía do Porto às 9 da manhã para chegar às 10 da noite a Lisboa. Não havia nenhuma autoestrada, eram uns caminhos tremendos. O meu pai dava-nos a nós, filhos, umas pastilhas para o enjoo, porque as estradas eram curvas e contracurvas, porque senão nós vomitávamos sempre. E eu, assim que tomava uma pastilha contra o vómito, vomitava imediatamente e não percebia porque é que meu pai queria que eu vomitasse. Portanto, era realmente um mundo completamente diferente daquilo que assistimos hoje. Eu assisti ao aparecimento da televisão,
assisti ao aparecimento dos vídeos, das cassetes vídeos, depois dos CDs, e hoje em dia as plataformas sociais e todos os telemóveis e tudo que o mundo visual proliferou, multiplicou-se de uma maneira extraordinária. No entanto, nós somos bombardeados por imagens e que é muito difícil selecionar e dar sentido. Toda a maneira como o mundo está organizado, e este mundo de uma grande riqueza visual, faz com que nós passemos pelas coisas de uma forma passiva e adormecida e, portanto, anestesiada. E uma coisa é olhar, outra coisa é ver. E eu comecei por trazer esta imagem para explicar um bocadinho o que é, para mim, a arte. Isto é uma imagem. Temos duas figuras que sustentam um espelho. Isto é a preparação de uma escultura que eu ia fazer para Cascais, na Quinta do Pisão, num lago. Temos duas figuras que estão no espelho e, na realidade, elas estão à nossa frente. Mas, na verdade, elas estão atrás de mim. Portanto, e aparecem à nossa frente. A árvore aparece como uma colagem, esta árvore que está no espelho, dentro do espelho, faz como se fosse uma colagem, como se tivéssemos uma copa ali em cima. E, portanto, há aqui digamos que é uma dupla imagem. Temos a imagem que é a fotografia e temos a imagem do espelho que também está na fotografia. Portanto, é uma dupla imagem, não se limita só a ser. Este espelho funciona como um ecrã que tem qualquer coisa de cinematográfico. Se eu mexer à frente, aquilo que entra dentro do espelho e aquilo que sai e acho que é foi uma boa imagem para explicar um bocadinho o que é a arte, como é que esta imagem e o espelho de repente nos pode obrigar a ver e a pensar noutras coisas e a dar-lhe sentido. Aqui temos o Cromlech dos Almendres, que está no Alentejo e que é a primeira manifestação de escultura dos homens. Digamos assim, na pré-história havia uma primeira forma de escultura que era o menhir, que é a instalação de uma peça num território, um bloco de granito, e seria como uma marcação do território, uma apropriação do território. Neste caso, são vários menhirs que são dispostos em forma circular, e isto é um bocadinho comum no mundo inteiro, e criam, pela primeira vez, duas qualidades diferentes de espaço, que é o que está dentro e o que está fora. E isso é uma qualidade espacial, mas também simbólica. Portanto, há um espaço que é mágico e que é o espaço simbólico, e há outro espaço que é o espaço da agricultura, ou que é o espaço funcional, que é o que está fora deste sítio. E os limites, a noção de limite, é uma coisa que vai acompanhar o homem a partir deste momento para sempre. E é não só na definição de fronteiras, e é utilizado também na matemática, na engenharia, na química, na política, na definição em tudo. Portanto, há como que um salto qualitativo quanto ao conhecimento. E isso é também a função da arte. Esta imagem é de uma escultura egípcia que olha para a arte e para o mundo como a possibilidade da eternidade. São figuras que acompanham os faraós
na sua viagem não terrena, mas para a eternidade, para os céus e para a eternidade. E é uma figura que eu já tinha mostrado na anterior sessão. Há uma rigidez no corpo, uma certa imobilidade, o olhar está em frente como se fosse para o infinito. E, portanto, fala-nos do mundo e de uma possibilidade do mundo como se houvesse uma parte que se desgastasse e outra que não é material e que está para sempre. Essa não é a nossa realidade. No nosso mundo, no mundo contemporâneo, há uma noção de que as coisas existem e são eternas enquanto duram. Portanto, a impermanência é uma das características da arte. E aqui é uma peça que tem 40 anos. É de 1985 e eu estudei pintura na Escola de Belas Artes, depois fui convidado por um escultor que eu muito admirava, que é o João Cotileiro, para ser assistente dele. E ensinou-me todas as técnicas de trabalhar e de modelar o mármore. Portanto, aqui são como se fossem uma coluna feita com falsas ruínas de desenhos de arquitetura, de janelas, de portas, de falsas aberturas, feitas com as técnicas mais tradicionais de escultura. Portanto, há uns elementos que são sobrepostos e justapostos, que têm uma ordem claríssima e que, para fazer esta coluna, e a outra parte, que são as pequenas pedras, que são centenas de pequenas pedras, são postas de uma forma aleatória e a única função que têm é preencher o espaço e criar zonas de luz e de sombra. Zonas de luz é aquilo que nós vemos nos mármores, as zonas de sombra são os buracos que estão entre as peças e que são uns escuros. E isto faz-me lembrar, quando há 5 anos eu estive aqui, no Palácio de Belém, foi uma apresentação muito interessante, e as pessoas estavam, vocês, as pessoas que cá estavam a fazer o vosso papel, perguntaram o que é que eu achava do Covid. E eu tinha estado, na semana anterior, em Espanha, numa feira de arte, onde tiveram cerca de 100 mil pessoas do mundo da arte, todos a abraçarem-se, a beijarem-se. Havia algumas pessoas que usavam máscara, mas usavam como se fosse adereço, usavam assim nas mãos. E, nessa tarde, o Presidente foi avisado que alguém que tinha estado não na minha sessão, mas numa sessão que tinha havido à tarde, tinha estado em contacto com alguém que estava com Covid. Nesse mesmo dia, o Presidente entrou em isolamento. 10 dias depois, o país entrava em confinamento. Portanto, a precariedade que a consciência que eu tinha e que tenho e que nós temos no mundo das artes sobre a precariedade e sobre a transitoriedade e que as coisas que existem num momento para a seguir serem substituídas, foi realmente uma experiência muito dura, da qual saímos, e hoje em dia a memória que nós temos do Covid já é como se fosse uma coisa longínqua. Quer dizer, é uma coisa que nos vai acompanhando, mas também como muitas outras doenças que havia na minha infância e que hoje em dia, através de vacinas e de outras coisas, quer dizer, há muitas doenças que antes eram fatais e com os descobrimentos da ciência e da medicina, pode-se viver com essas doenças não são uma sentença de morte, digamos assim. Passava aqui também esta é uma instalação que eu fiz em 2015, no Rio de Janeiro, e um colecionador, um grande colecionador, que tinha visto a instalação que eu tinha feito em Cascais
e que me disse se eu estava disponível para fazer. E em Cascais era um espelho daquela dimensão que vocês viram, tem 2 metros por 2,5 metros, ou 3 metros. Para um lago destes eu tinha que fazer uns espelhos com 6 metros de comprimento. Cada espelho pesa 1 tonelada e era preciso pô-los a boiar. Eu em Cascais tinha conseguido fazer isso com uns blocos de cortiça, de maneira muito improvisada, a cortiça, por experiências, pôr a cortiça e os espelhos em cima e ver a altura em que ele estava acima do nível da água. Aqui tiveram que se fazer cálculos de engenharia. Os engenheiros criaram umas plataformas flutuantes que são usadas nas marinas para as pessoas poderem andar e ir até aos barcos. Portanto, cada uma destes espelhos tem por debaixo uma estrutura dessas com umas âncoras que permite que os espelhos mudem sem mudar muito. E eu falei-lhe sobre o problema de ter um espelho assim, com chuvas e poeiras, iria sujar-se. Ainda por cima não pode ser lavado com água do lago porque suja. E ele disse-me, você preocupe-se com a sua parte da limpeza, ocupe meu. Pronto, fiquei encantado. Isto é a chegada dos espelhos a este sítio, perto do Rio de Janeiro, para ter um bocadinho a noção do espelho. E este é o efeito próximo dos espelhos a flutuar. Funcionam como se fosse um Photoshop que traz nitidez à água, porque a água mexe e, portanto, tem uma espelhada quando se vê ao longe, mas aqui ao perto está todo este movimento que tira nitidez. Aqui é uma peça que eu fiz em 2021. Em Londres, todos os anos em Londres, há uma grande feira de arte que chama-se Frieze, onde vêm galerias do mundo inteiro, e é em Regent's Park, que é um parque maravilhoso, que tem este ar absolutamente magnífico, de relva, mas por debaixo estão os despojos todos de Londres bombardeada da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, intervir aqui é preciso autorizações e toda a terra que for retirada para poder instalar uma peça, no final da exposição, que dura 1 mês e meio, 2 meses, tem que ser reposta. E, portanto, eu trouxe um bocadinho, uma série de imagens para explicar o que é o processo de uma instalação destas, que dura 2 meses e que, quando olhamos, parecem umas coisas que foram ali, como um castelo de cartas, que foram apenas encostadas e que se autossustentam, quando, na realidade, temos estes vidros que pesam toneladas, os ferros de cores também pesam toneladas, tem que suportar ventos 150 km/h, porque não podem cair, não podem ser destruídos. Quando o transporte é feito com um caminhão-tiro gigantesco que vai até Londres, quando chega à Inglaterra, nesta altura, a Inglaterra já tinha saído pelo Brexit, já tinha saído da Comunidade Europeia, portanto tem que se pagar IVAs. O caminhão chega até à porta de Regent's Park e, a partir de Regent's Park, já são os jardineiros reais, porque é um Royal Park, e são toda a equipa de montagem inglesa que faz a montagem, que faz o transporte. Portanto, agarra nas suas gruas, que faz escavações, que retira a terra, etc, etc. Portanto, o processo primeiro é desenhada a estrutura base, que funciona como uma âncora, portanto, que é aqui desenhada com spray. Depois são abertos buracos. Depois é descida a base
perceber se está tudo certo. Portanto, a grua que tem um braço com 40 metros de altura, sai fora da possibilidade da fotografia, de estar enquadrada na fotografia. Aqui já temos os blocos de cimento que vão funcionar como sapatas, como âncoras, não é? Finalmente, as peças são aparafusadas tanto à base como em cima, tudo com terra nova, que estamos a ver aquele saco que vem com a grua, é aberto com canivete e a terra cai, a outra terra removida foi toda guardada em sacos e para ser utilizada a seguir à desmontagem. Finalmente está, e falta depois só pôr a relva, e aqui já é o outro lado da escultura. Que de um lado é muito luminoso, vermelhos e laranjas, e deste lado é mais nostálgico, tem uns verdes, uns azuis, uns granás. E isto é uma intervenção num anfiteatro, que também tive a honra de que o Presidente inaugurasse, e que é um monumento ao trabalho infantil, que era uma encomenda de um grande industrial de Braga, que tinha uma pedreira de granito em forma de concha, e ele queria fazer um anfiteatro em memória do trabalho infantil e da exploração do trabalho infantil, coisa a que ele tinha sido sujeito. Ele, hoje em dia, é um homem com imensos recursos, eu diria mesmo, pode-se considerar mesmo multimilionário, mas mantém-se fiel ao momento em que ia trabalhar na pedreira, e ele contava-me, eu tinha um boião de gordura, o creme Nivea, para disfarçar os calos das mãos, porque eu não queria que os outros miúdos fizessem troça de mim. Portanto, essa memória faz que se tenha consciência que realmente há percursos que se fazem, que se pode estar num sítio e chegar a outro sítio muito diferente, mas é bom termos sempre um pé no sítio que é a nossa origem. Ele disse-me: Zé Pedro, faça uma escultura para o anfiteatro. Eu disse: não, eu faço o anfiteatro. Então desenhei os bancos, são bancos feitos em betão, todos com medidas diferentes, não há um igual, e tem a curva já da própria concha. E do lado esquerdo temos um vidro vermelho, que eu fui buscar um desenho como se fosse um cristal de quartzo, que é um dos componentes do granito, e o vermelho tem a ver com a energia, tem a ver com o sangue, tem a ver com a vitalidade. Esta é a escala para se ter a noção de como é que uma peça que parece completamente integrada, quando nós chegamos, tem uma peça monumental. Mas a mim o que me interessa quando faço obras monumentais é que elas não se afirmem de uma forma prepotente, mas que tenham uma conversa tocato lá com as pessoas que usufruem, no fundo. E aqui uns espelhos que estão metidos dentro do bosque e que refletem a paisagem. E, no fundo, o que eu quis fazer foi algumas intervenções no anfiteatro, mas que tivessem sempre laterais, que nunca interferissem com as representações, seja de poesia, seja de teatro, seja de música, que acontecem neste anfiteatro. Isto é outra intervenção, agora no interior, no Brasil, em São Paulo, e o cliente disse-me: eu gostava que você trabalhasse em espelhos, isto era uma sala grande, e eu escolhi então trabalhar sobre esta parede, com uma forma muito simples. Eu acho que a grande solução, e que é também a coisa que dá mais trabalho, é ter soluções simples. As soluções simples dão sempre muito mais trabalho do que as complexas. Então temos uma parede com arcos de circunferência que têm todos o mesmo diâmetro.
da esquerda, o centro da circunferência está no meio da altura da parede. Na outra, na do meio, na central, o centro da circunferência, exatamente com o mesmo raio, está no centro da horizontal junto ao teto. E a última é uma circunferência cujo centro está no canto inferior direito. E depois esta parede como que se abre e ela ganha e traz tudo o que se vê da casa, fora da casa para dentro, como se fossem aberturas e como se fossem buracos. Isto é outra peça, é uma peça que foi feita em Lisboa, aqui na Rua da Junqueira, num antigo liceu Rainha Dona Amélia, que vai inaugurar, este museu vai inaugurar dia 22 de março próximo. É um palácio barroco, a época barroca que começa no século XVII, tem a ver com uma tomada política por parte da Igreja Católica contra a Reforma, e portanto se chama Contra-Reforma. Havia, portanto, no século XVI, um grande movimento na Europa que criou, portanto, várias igrejas e confessões protestantes contra a riqueza da Igreja Católica e contra os ensinamentos da pobreza de Cristo. E a Igreja responde a isso com a criação de igrejas muito sumptuosas, como sendo esta é a casa de Deus, que também é a casa do povo. Portanto, portanto, esta resposta da Igreja portanto, e também dos reis, não é? Faz com que sejam movimentos, as formas são formas ultra complexas, em que nós quase que nunca conseguimos fixá-las, elas estão leves no espaço, elas estão formas que se fazem e desfazem ao mesmo tempo, e na música, por exemplo, temos o Bach a fazer isso, que aquilo que o piano toca com a mão direita, a mão esquerda desfaz, portanto cria uma confusão e alguma, no fundo, a perca de limites. Tudo ao contrário daquilo que eu estava a falar ao princípio. É a desmarcação de limites. Eu usei nestas peças, que são peças que são pivotantes, falsamente pivotantes, um vidro vermelho, outro amarelo e outro azul, que tem um bocadinho a ver com o espírito dos vitrais. Os vitrais trazem para a escultura a luz, e uma luz imanente, ou seja, é o sol que trespassa nos vidros e que projeta as suas cores com as variações ao longo do dia, ao contrário da luz refletida, que é a luz que nos é dada pelos espelhos. E em Veneza, em Istambul, portanto, no Oriente, esta noção da energia do sol através dos vitrais é importantíssimo para essas culturas. Aqui temos outro ponto de vista. Aqui o problema que eu tive, é que isso é outra parte das questões, é que não basta desenhar e ter uma fantasia e faço isto. Este terraço suportava cerca de 150 a 200 kg por metro quadrado. Cada volume destes pesa à volta de 2 toneladas. Portanto, eu tive que criar um sistema triangular, uma base triangular, que não perfura o chão, que está autossustentada e que foi buscar pontos onde eu sabia que havia uma coluna, uma parede e que, portanto, podiam dar suporte até ao chão. E esta é a vista
deste terraço. Tem outro terraço do outro lado, que tem uma intervenção de outra artista, mas que eu não tinha nenhuma imagem para trazer agora. E, finalmente, não querendo chegar aos 50 minutos, temos uma intervenção que ainda não existe. Isto é uma intervenção que eu tenho previsto fazer, inaugurar no Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Banco do Brasil. É um dos centros culturais mais importantes, com mais visitação, digamos assim, no Brasil e no Rio de Janeiro. Tem cerca de 200 mil visitas por mês. Esta era a sede do banco, do principal banco do Brasil, correspondente à nossa Caixa Geral de Depósitos, quando o Rio de Janeiro era a capital, antes de Brasília. E hoje em dia está transformado num centro cultural de exposições. E eu vou ter uma exposição à volta do meu trabalho de gravura e de esculturas de interior que vai acontecer no primeiro andar. São cerca de 1000 metros quadrados em 8 salas. E pediram para eu fazer uma intervenção neste átrio central. E eu pensei, eu não posso medir-me com a arquitetura. O que quer que eu ponha aqui com 4, 6, 8 metros, como a altura desta rotunda são 20 metros, vai sempre ficar ridículo. E quanto mais eu for ambicioso e quiser fazer mais alto, mais ridículo fico, porque fico sempre muito aquém. Portanto, cada vez se percebe que há mais esforço e portanto, é preciso ter um bocadinho a noção das nossas limitações e do que podemos fazer. E em cima, portanto, no fim destes 20 metros de altura, existe uma cúpula de vidro também muito bonito que ilumina toda esta rotunda. Foi criar uma peça com 9 metros de diâmetro, que é muito perto do espaço que temos aqui nesta sala, e ser feito em vários elementos em espelho, porque os espelhos no Brasil, o máximo que se consegue arranjar é de 2 metros por 3, portanto, cada um dos elementos tem essas medidas, são justapostos, formando um desenho circular, como a própria rotunda, como sendo arcos de circunferência que se põem como puzzle, e depois haverá uma cerca com um desenho só para as pessoas não pisarem e para não se partir. E bom, por aqui acho que já temos talvez algum assunto para começarmos a conversar nós todos. Muito obrigado.